Para você acompanhando o nosso Jornal da Terra, Vorcaro terá que delatar ministros. É o que destaca aí o portal de notícias lá do O Globo. O ministro André Mendonça está disposto a aceitar a delação desde que ele revele fatos novos ou dê pistas novas para que já sabemos não vai aceitar enrolação. A delação premiada do Vorcaro só valerá se ele der caminho para provar tudo que já sabemos e mais o que a gente não sabe, é o que está escrito aí no portal O Globo por Merval Pereira. O ministro André Mendonça está disposto a aceitar a delação desde que ele revele novos ou dê pistas novas para o que já sabemos. Não vai aceitar enrolação, por exemplo, se ele não explicar a relação com os ministros do STF, não vai ser aceita. É ridículo fazer delação sem contar para todo mundo o que, ou contar, né, tudo que sabe para todo mundo, pelas informações que se tem até agora, e vai ter que denunciar o dinheiro, com quanto vai ficar, quanto vai entregar, mas vai ter que devolver muito dinheiro se quiser ficar com alguma sobra. É o artigo lá do Merval Pereira, o jornalista, no portal do Globo. Grandes coisas vêm por aí. Muita coisa explodindo, tudo pipocando, sobretudo aí em Brasília. Algumas delações foram fechadas, a exemplo do banco, a delação do INSS. O caos, o pânico instaurado em Brasília. Beto Louco, que é um outro aí que cita o envolvimento de autoridades com o PCC. Tentou fechar uma delação premiada lá em Brasília com a Procuradoria-Geral da República, não conseguiu, não foi aceita a delação dele. Olha só, hein? E ele citava gente aí do Congresso Nacional, gente do Poder Judiciário, e não aceitaram a tal delação do Beto Louco. Agora, ele firmou um acordo de delação com o Estado de São Paulo, né? A Justiça Paulista, ele apresentou essa proposta, e é aí que o filho chora e a mãe não vê. E se vê, não pode fazer nada. Defesa de Vorcaro acelera a delação sob risco de mudança no STF. A ação aceita por Moraes para ir a julgamento pode restringir acordos e pressionar a estratégia do ex-banqueiro. Então, a delação do Daniel Vorcaro, ela está sendo acelerada porque dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre deu start numa ação que o PT entrou no STF lá em 2021 para colocar limites a delações premiadas. Logo agora que essa delação, por exemplo, do Daniel Vorcaro, tem muito a revelar. Reportagem do portal Metrópolis. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, corre contra o tempo para fechar um acordo de delação premiada. Os advogados montam uma força-tarefa para concluir e entregar a proposta nos próximos dias, diante do avanço de uma ação no Supremo Tribunal Federal que pode impor novas regras para esse tipo de acordo. O processo, movido pelo PT, já foi liberado para julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre os pontos mais sensíveis está a possibilidade de restringir medidas como buscas e apreensões baseadas apenas em declarações de delatores. Outro alerta envolve as chamadas delações cruzadas, como que estaria sendo negociada entre Vorcaro e o cunhado dele, o empresário e pastor Fabiano Zettel. A proposta em análise no STF prevê que esse tipo de colaboração não tenha valor por si só, exigindo provas adicionais. Hoje, Vorcaro está na segunda fase da delação. Ele assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em março, após ter a prisão mantida pelo Supremo. As duas instituições conduzem juntas a negociação, numa tentativa de evitar
falhas que possam comprometer o acordo. Mesmo assim, investigadores avaliam que o processo não deve avançar com a rapidez desejada pela defesa. Isso porque o caso é considerado complexo e depende de análise de dezenas de anexos e provas. A Polícia Federal, inclusive, analisa dados de 8 celulares apreendidos com o banqueiro. Para que a delação avance, Vorcaro também terá que apresentar novos fatos e indicar possíveis envolvidos acima dele na estrutura investigada. Preso desde o dia 4 de março na operação que apura fraudes financeiras envolvendo o Banco de Brasília, o empresário tenta uma colaboração para conseguir benefícios na justiça. Mas, segundo os advogados, a chance de um perdão total é praticamente nula. Muito bem, é a corrida contra o tempo aí para que Daniel Vorcaro possa, então, fazer essa delação premiada bombástica antes que os ministros mudem as regras, proibindo as delações cruzadas e outros mecanismos. Isso daqui, meus queridos, está realmente explosivo. A situação em Brasília é um corre-corre, tanto da defesa do Daniel Vorcaro, que além de querer levar ele para uma espécie de prisão domiciliar, ou pelo menos poupar, salvar o capital dele, tá bem? É muito disso, tá? A defesa do Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, montou uma força-tarefa, então, para finalizar e apresentar nos próximos dias uma proposta de delação premiada. A movimentação ganhou urgência diante da ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Essa que a repórter do portal Metrópolis acabou de confirmar aqui no nosso jornalismo. A pressa, de acordo aí com a matéria, decorre do avanço de um processo movido pelo PT na corte que pode afetar diretamente a estratégia dos advogados. O caso já foi liberado para julgamento no plenário pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas há um entrave aqui. Há um entrave aqui. Inclusive, a Folha de São Paulo, essa daqui, deixa eu conferir. Isso, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está destacando o seguinte: Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam aliança contra a agenda de Fachin. Por motivos diferentes, ministros criticam o presidente da corte e cobram defesa mais enfática a colegas em meio à crise do Banco Master. Ou seja, alguns ministros estão chateados com o Fachin e cobrando, né, mais ações dele para defender os colegas. Aí a outra situação que é importante a gente destacar está exatamente relacionado a esse andamento que o ministro Alexandre de Moraes deu. O PT solicitou isso para complicar as delações premiadas. O PT solicitou isso lá no ano de 2021. Só agora Alexandre de Moraes colocou para rodar isso, tá? E aí, o que acontece? Há uma outra situação. Como o Fachin diz que não tem momento para isso, que não tem uma agenda, ou seja, não há definição para isso, isso deixou os ministros pilhados. Porque o que eles imaginavam? Que o Fachin ia colocar isso para correr rapidamente dentro do Supremo. Por quê? É uma maneira de blindar os ministros. E algo que não aconteceu. A investigação sobre a relação de Vorcaro com ministros reconfigurou a atuação de grupos de integrantes do tribunal. Então ali estão formados, né, digamos assim, é o grupo do Gilmar, é o grupo do Alexandre de Moraes, que é o próprio Moraes, o Dino, Gilmar e o Zanin, que estão ali numa aliança contra a agenda do Fachin. O que é essa agenda do Fachin? O Fachin quer colocar, de uma certa forma, limites aos ministros da Suprema Corte, com a criação do tal Código de Ética. Muda alguma coisinha ou outra, mas é algum limite. E também o Fachin não colocou para rodar essa questão dessa ação que lá em 2021 o PT entrou para que houvesse mais controle sobre as delações premiadas
E só agora, em 2026, que o ministro Alexandre de Moraes colocou para rodar essa ação do PT. Em meio a tudo isso, há uma contradição. Delação premiada para incriminar Jair Bolsonaro, ela veio do jeito que veio, passou direto, né? Ela veio do jeito que veio a delação do Mauro Cid, foi. Inclusive com grandes contradições, mudança de depoimento, e 11 vezes o Mauro Cid, ex-assessor de ordens de Bolsonaro, foi lá fazer audiência para poder delatar então aí Jair Messias Bolsonaro. E depois, só depois, né, que tudo encaminhou, tudo foi para frente, aí sim, agora há, né, essa, digamos assim, desengavetaram essa ação do PT para poder barrar as delações premiadas ou impor algum limite. Agora o que acontece? Tem uma bomba aí que vem, vai vir agora das ruas. O Datafolha, que é um instituto de pesquisa, vai medir pela primeira vez como o brasileiro vê cada um dos ministros do STF. O instituto pretende testar se a opinião pública acompanha suspeitas de envolvimento de ministros do Supremo ou com o escândalo do Banco Master. Ou seja, eles vão fazer pesquisas, não aquela pesquisa, na sua avaliação, como é a Suprema Corte brasileira? Não, agora a pesquisa é uma bomba, porque ela vai ouvir o cidadão brasileiro e vai mostrar o que pensa o cidadão brasileiro sobre cada um dos ministros. E a minha pergunta para você, até para você refletir aí, a minha pergunta é: se você fosse abordado ou se você recebesse uma ligação perguntando como você enxerga a atuação dos ministros da Suprema Corte, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Então tá aí, então, logo, né, assim que for divulgado então o resultado dessa pesquisa, nós estaremos destacando aqui no nosso Jornal da Terra. De uma coisa eu sei, há políticos de centro que acabam levando uma mensagem de que o Brasil está cansado da polarização, que o Brasil está cansado, em palavras mais simples ou mais diretas, cansado desse negócio de esquerda-direita, desse negócio de Bolsonaro-Lula. Isso é o que alguns partidos de centro defendem. Obviamente, eles têm que levar essa mensagem porque eles querem estar no meio da polarização. Para o centro, de repente, seria importante, né, a polarização ser entre a direita e o centro. A polarização ser entre a esquerda e o centro, não importa, desde que o centro estivesse participando. Mas a grande verdade que a gente vê, inclusive em várias regiões do Brasil, e o estado de Rondônia é um dos lugares mais polarizados, né? Exatamente. Um dos lugares onde a direita tem a maior quantidade de votos, a maioria dos eleitores elegeram Bolsonaro aqui no estado de Rondônia, e a cidade mais bolsonarista do estado é aqui, Cerejeiras, que teve um percentual muito grande em relação aí, mais de 74% aí dos votos foram para Jair Messias Bolsonaro. E é óbvio que não só em Rondônia, mas no Brasil inteiro, a população quer ver um embate, um confronto direto entre Bolsonaro ou alguém, né, da família, no caso agora o pré-candidato é o Flávio, e o Bolsonaro e o Lula. A conversa do Lula desistir, ainda é um bastidor. Mas o Flávio Lula ou o Flávio e alguém que Lula indicar. Essa é a grande verdade. O que rola aí nas redes sociais, né, o que rola aí nos bastidores é um confronto direto. E obviamente, como nós estávamos falando, né, a população, consequência disso, desse Brasil polarizado, é agora que entra algo que é importante a gente dizer. A consequência
de um Brasil polarizado, pessoas defendendo a esquerda, pessoas defendendo a direita, é que uma boa parcela da população, ela buscou conhecimento, ela buscou ali estar informado ou informada a respeito do que está acontecendo. É tanto, né, tanto pelas redes sociais, pelos meios de comunicações tradicionais, o rádio, a televisão, cresceu e muito. Hoje você aborda uma pessoa aí num bar, às vezes na igreja, depois do culto, depois da missa, numa lanchonete, todo mundo quer conversar sobre política. Há uns anos atrás, a conversa era político, religião, futebol, não se discute. O problema é que sempre a população, quando não discute política, ela é vítima ou refém, ou, né, está sobre aí os efeitos daqueles que gostam de política, discutem política e fazem política. Mas é fato que, voltando aqui para os ministros da Suprema Corte, hoje é muito mais fácil você encontrar alguém que saiba o nome dos 10 ministros da Suprema Corte do que o nome de 10 jogadores que estão ali, por exemplo, na seleção para a Copa do Mundo. Então, hoje, a população ela tem já uma opinião formada, tanto em defesa ou contra os ministros da Suprema Corte. E então agora é esperar o que vem por aí dessa situação aí, dessa pesquisa do Datafolha, tá bem? Nós vamos pular aqui para uma outra informação, nós estamos caminhando já para as últimas informações aqui do nosso programa, e o mundo entrou novamente, né? Começou a semana num verdadeiro caos e uma preocupação muito grande com o que é que vai acontecer na situação lá do Oriente Médio, né? A questão ali entre os Estados Unidos, Israel e também o Irã, tá? Há uma grande preocupação agora, que é a questão das declarações do Donald Trump. Ele anunciou que vai bloquear ou um bloqueio naval ao Irã no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos afirma que qualquer ataque iraniano terá resposta imediata e devastadora. Acabou, né, o período de paz ali no Oriente Médio, pelo menos há uma grande pressão ali dos Estados Unidos, e nós vamos acompanhar agora a reportagem lá da CNN destacando aí então essa situação para você que nos acompanha. Pelo horário de Brasília, às 11 horas da manhã, é o prazo onde Donald Trump diz que vai fechar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos anunciaram que vão bloquear o Estreito de Hormuz a partir de hoje, 11 horas da manhã, horário de Brasília. O presidente americano, Donald Trump, disse que outros países estão enviando navios de guerra para tirar as minas colocadas pelo Irã. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Priscila Yasbeck, direto dos Estados Unidos. Donald Trump afirmou à Fox News que os Estados Unidos enviaram 2 destroyers ao Estreito de Hormuz que passaram ilesos pelo canal. Ele também disse que enviou navios caça-minas sofisticados com capacidade para neutralizar os armamentos iranianos em 3 minutos e acrescentou que o Reino Unido e alguns outros países também enviarão caça-minas ao local. Em uma publicação nas redes sociais, Trump acusou o Irã de fazer uma extorsão global ao afirmar que pode haver uma mina em qualquer lugar do estreito. Ele disse que instruiu a Marinha dos Estados Unidos a iniciar um bloqueio naval completo no Estreito de Hormuz, reforçando que qualquer embarcação que tenha pagado pedágio ao Irã será interceptada. Trump afirmou que outros países também participarão do bloqueio e que em breve o estreito será reaberto. Mais cedo, o republicano compartilhou no seu perfil uma reportagem dizendo que um bloqueio naval é a sua carta na manga se o Irã não ceder. O artigo dizia que a ideia seria repetir a estratégia usada contra a Venezuela de fazer um bloqueio naval para sufocar a economia iraniana. Além dos bloqueios, Trump ameaçou atacar usinas de dessalinização e pontes como próximos passos da guerra. Ao afirmar que o Irã foi dizimado, o republicano alertou que a única coisa que restou no país é a água e seria devastador atingi-la.
As ameaças foram feitas depois que a primeira rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã no Paquistão ao longo do final de semana terminou sem consenso. Segundo Trump, foram 21 horas de discussões amigáveis, mas que não avançaram porque o Irã foi inflexível, principalmente em relação ao seu programa nuclear. A Fox, Donald Trump disse que conseguiu todos os pontos que precisava nas negociações, mas Teherã se recusou a assumir um compromisso firme de abandonar o desenvolvimento de armas nucleares. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, liderou a delegação americana e afirmou que os iranianos se recusaram a aceitar os termos bastante flexíveis de Washington. Vance afirmou que partiu do Paquistão depois de fazer uma proposta muito simples, que seria a melhor e final oferta dos Estados Unidos. Mas a versão iraniana foi diferente. A agência de notícias semi-oficial Tasnim atribuiu o fracasso das negociações às exigências excessivas de Washington. E um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã afirmou que divergências em 2 ou 3 pontos-chave impediram um avanço. A Casa Branca detalhou neste domingo as linhas vermelhas que o Irã não teria aceitado. Entre elas estão encerrar completamente o enriquecimento de urânio, entregar mais de 400 quilos de urânio enriquecido, interromper o financiamento a grupos armados na região como Hamas, Hezbollah e Houthis e reabrir totalmente o Estreito de Hormuz sem a cobrança de pedágios. Autoridades iranianas indicaram que o país não pretende abrir mão de sua capacidade nuclear ou alterar sua posição no estreito enquanto não houver um acordo razoável. Mas o porta-voz iraniano Ismail Baqai adotou um tom mais brando e afirmou que a diplomacia nunca termina. Na entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump disse acreditar que o Irã vai retornar à mesa de negociações, alertando que os Estados Unidos poderiam derrotar o país em apenas um dia. Muito bem, meus queridos. Como eu estava falando, né? A situação ela é complexa, complicada. Nós estaremos aqui na programação da Terra FM ao longo do dia, né? Trazendo boletins para você ao longo da nossa programação. E esse aviso de bloqueio do Estreito de Hormuz fez o preço do petróleo disparar. O comando do Exército dos Estados Unidos anunciou que fará interrupção no canal a partir dessa segunda-feira, então a partir das 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, às 10 horas aqui do horário de Rondônia. Trump culpa o Irã pelo fracasso em negociações. Segundo Trump, eles nunca terão armas nucleares ou arma nuclear. Negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã demorou cerca de 20 horas e o objetivo era chegar a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, algo que não aconteceu. Então, minha gente, é como eu estava falando, né? Ficar de olho. Nós aqui da programação da Terra FM estaremos de olho e agradecendo, né, a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho. Para quem está na Terra FM, me despeço de vocês. Vem aí o nosso Bom Dia Terra, muita música boa, um programa alto astral para deixar você animadão, a dona de casa, né? Fazendo os seus afazeres, você no trabalho, você descansando, você relaxando e ouvindo uma boa música aqui na programação da Terra FM, tá bem? Mandar aquele abraço todo especial para você. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. A galera também aqui do YouTube, tô indo. Amanhã, 7 da manhã, pelo horário de Rondônia, estaremos ao vivo aqui no nosso Jornal da Terra. Valeu, pessoal. Valeu, Rondônia. Valeu, Brasil. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.